Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês viram o tiroteio aí? Gente, não é bala perdida, é a Primeira Guerra Mundial. O que foi a Primeira Guerra Mundial? O primeiro evento armado que atingiu todo o planeta. Embora a guerra tenha acontecido somente em território europeu, mas o mundo todo, direto ou indiretamente, foi envolvido. O Brasil foi envolvido, o Japão foi envolvido, a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos, a África. Então, de uma certa maneira, todos os continentes foram envolvidos, por isso esse conflito, a Grande Guerra, como é chamado por muitos, também chamado Primeira Guerra Mundial. Então, por que ela vai acontecer? Bom, fim do século XIX, o movimento político internacional era o imperialismo. As grandes nações, principalmente Inglaterra e França, lideravam a economia imperialista mundial, dominando a Ásia e a África economicamente. A Alemanha não existia como país, e sim a Confederação Germânica. Ela é unificada por Bismarck. Ali em 1871 nasce a Alemanha. Nós temos o nascimento da Itália, que é unificada pelo reino de Piemonte, Savoia, Conde Cavour e Garibaldi, nasce a Itália. Italianos e alemães, as novas nações, querem participar do imperialismo. Nesse meio tempo, a França foi derrotada pela Alemanha na unificação, nasce o revanchismo francês. A Alemanha tem problemas que ela quer participar do imperialismo. O sentimento nacionalista está forte. Ali nos Balcãs, né, os eslavos são dominados, a maior parte pelo Império Austro-Húngaro, e eles querem constituir o reino dos eslavos, o país dos eslavos. O mundo está em paz, nós vivemos a Belle Époque, mas é uma paz, como a gente vê, muito superficial. O que acontece, pessoal? Acontece que os países com medo da guerra começam a se armar, essa corrida armamentista chamada paz armada. E além dessa paz armada, para garantir mais, eles se unem em alianças. Vai surgir a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália vão formar a Tríplice Aliança, que são as potências centrais ali. Inglaterra, França e Rússia vão formar a Tríplice Entente. Então, como a gente vê, o circo está armado, só falta começar o espetáculo, né? O espetáculo dos horrores, diga-se de passagem. O que nós temos? Ali na Bósnia, no Reino dos Eslavos, o Arquiduque Francisco Ferdinando, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, vai fazer um desfile lá em carro aberto com a sua imperatriz, né? O que ocorre? Uma organização, hoje a gente chamaria de terrorista, Mão Negra, o jovem Gravilo Philipp vai lá e executa o casal, mata o herdeiro do Império Austro-Húngaro. O pai dele dá um ultimátum à Sérvia para que entregue Gravilo Philipp. A Sérvia não entrega. Um mês depois, praticamente, é declarada a guerra da Áustria à Sérvia. A Sérvia é um país, mas como a Sérvia? A Sérvia é aliada da Rússia, que são eslavos, são povos irmãos, né? Então a gente vai, em julho de 2014 ali, nós vamos ter o início da Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra para proteger a Sérvia. No que a Rússia entra, a Alemanha entra para proteger a Áustria. Inglaterra e França entram na guerra. Os italianos falam, olha, Itália não entra na guerra. A Itália se declara neutra. Começa a guerra. Eles estavam fazendo 70 anos que eles fabricavam armas. Eles tinham certeza que em 6 meses eles ganhavam a guerra. Os franceses escreveram no trem, nos espera para o Natal. Era julho de 2014. E eles avançam. Os alemães avançam. É a chamada primeira fase da guerra, a guerra de movimento. Vamos ganhar, vamos avançar. Eles se encontram e há um equilíbrio de forças. O que marca esse equilíbrio é a Batalha de Marne, onde morrem, dizem, 1 milhão de pessoas quase em Marne e ninguém ganha. Para garantir o que eles já tinham invadido, são construídas trincheiras, uns buracos enormes no chão, onde os soldados comiam, dormiam
e garantir o seu território. As trincheiras vão ser úmidas, cheias de restos de comida, os ratos vão proliferar nas trincheiras e as doenças. Mas era assim que se segurava, se passava o arame farpado, se tinha terra de ninguém. Nesse período, a metralhadora grande ainda, as granadas imensas, se usava canhões parados. A guerra vai se arrastando, tem um equilíbrio de forças, né? Surgem novas armas, vai surgir o avião, vai surgir o submarino e os navios de guerra vão ser melhorados. E por fim vão surgir os lança-chamas e os tanques. As trincheiras começam a se desintegrar. Nisto, a Alemanha vai fazer duas coisas. Primeiro, vai assinar com a Rússia um tratado, o Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia sai da guerra. Gente, se está equilibrado e os aliados perdem a Rússia, vai sobrar França e Inglaterra, provavelmente os alemães vão ganhar a guerra. Mas os alemães e os Estados Unidos estavam financiando a Inglaterra. E aquela história, né? Eu te empresto, depois que eu ganhar a guerra eu te pago. Só que se a Inglaterra perde a guerra, ela não paga. Porque ela perdeu. Nisso, os alemães afundam o navio Lusitânia, um navio de passageiros americanos, mas que estava cheio de bomba embaixo. Que foi um torpedo que explodiu o navio inteiro. Os americanos entram na guerra. Os Estados Unidos não tinham exército. Ele vivia na política do esplêndido isolamento. Os Estados Unidos entram, treinam o exército rapidamente, convocam os jovens, é aí que sai aquela famosa frase, I went you for US Army. Então, os jovens americanos chegam na Europa há 3 anos, praticamente, os europeus guerreando sem parar. Chegam os jovens descansados. Os Estados Unidos, quando eles chegam na Primeira Guerra, é uma avalanche, eles vão empurrando os alemães para trás. Nisto, o Império Austro-Húngaro se rende. Nós temos, a Itália tinha mudado de lado, entrou do lado inglês, o Império Turco entrou no lugar da Itália, mas eles vão se rendendo. Por fim, em julho de 1918, só sobrava a Alemanha. A Alemanha se rende. Cai o Império Alemão, proclamada a República de Weimar, e a Alemanha se rende. A Alemanha é derrotada na Primeira Guerra. Só que mais do que derrotada, depois que tem a guerra, você tem que fazer o tratado. Ao invés de fazer um tratado, não. Eles fizeram um tratado humilhante para os alemães, né? Eles foram declarados culpados da guerra. Só eles foram culpados. Então eles tinham que pagar 33 bilhões de dólares. Eles limitaram o exército alemão, tomaram todas as colônias que eles tinham, nas colônias imperialistas, e os alemães ficaram, então, sendo humilhados na Primeira Guerra Mundial. Essa humilhação foi tão forte que vai provocar a Segunda, né? E as consequências dessa guerra? Gente, o mapa europeu vai mudar radicalmente. Vai surgir o reino dos eslavos lá, que é a Iugoslávia, o Império Austro-Húngaro acaba, sai a Áustria, a Hungria, vai surgir a Tchecoslováquia, vão surgir novos países ali na Europa, e o mundo vai se transformar. O Brasil, antes que fale, só mandou uma equipe médica. O Brasil não participou com tropas de forma efetiva. No final, 10 milhões de mortos, e o pior estava por vir, que foi a gripe espanhola, uma consequência da guerra que matou milhões de pessoas por todo o mundo. Então foi isso a Primeira Guerra Mundial. Muito obrigado.